Quem é Jesus para você? Hoje muito se fala a respeito dele, né? Mas quem a Bíblia fala que ele é? Nós vamos conversar sobre esse assunto hoje. Não perca. Seja muito bem-vindo ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da Palavra de Deus. Eu sou a Carol Belino. E eu sou a Natasha Pestana. E a gente está mais um dia aqui, mais uma segunda-feira, para falar com vocês. E nós estamos recebendo aqui algumas meninas maravilhosas. De novo, pela segunda vez aqui, elas vieram falar de um livro, mais um desafio, amá-lo é conhecê-lo. Mas antes da gente entrar e falar desse novo livro, não esquece os 3 Cs. Curta, comenta e compartilha para que esse conteúdo chegue a mais gente, a mais pessoas. E que elas possam saber desse desafio também, ser desafiadas por mais 30 dias. São mais 30 dias? Mais 30 dias. Que bênção, hein? Muito bom, né? Quem tá aqui? Cíntia, de novo. Elaine e a Carol, as 3 autoras do livro Amá-lo é Conhecê-lo 2, mais um desafio. E aí, menina? Imperdível esse, hein? Muito bom. Foi muito bom. E vamos começar para saber, assim, né? Como foi que decidiu chegar ao volume 2? Que o volume 1, a gente sabe, foi sucesso. E o volume 2? Ele nasceu quase no encerramento do 1. É verdade. Sim. Porque a gente falou, a gente fez um encerramento mesmo, né? Quem assistiu o primeiro, a gente falando do desafio 1 aqui, a gente mencionou que nós tivemos uns grupos e que a gente estudou junto com as mulheres, grupo de WhatsApp, e a gente fez uma reunião no último dia para encerrar, para a gente conversar, bater um papo, e a gente trouxe o texto de João, quando Jesus diz, eu sou. E a gente remeteu aquilo, olha, Deus, esse Deus justo, bondoso, maravilhoso, santo, incomensurável, que tanto a gente falou no outro, né? É soberano. Esse Deus encarnou, ele viveu entre nós. Então, a gente precisa falar agora de Jesus, porque é através dele, que é o caminho, a verdade e a vida, é que se chega ao Pai. Então, apresentar Jesus é o nosso papel como cristão, né? Nós estamos aqui no ID, pregando sobre quem? Sobre o sacrifício de Jesus, que é o que faz um pecador vir à vida e poder experimentar, de conhecer Jesus e ter a eternidade. Mas naquele momento que a gente conversou, não existia, vamos escrever um livro 2 e nem o que aconteceria. A Carol só disse, olha, a gente precisa continuar. E veio, já escrevi, já pensei, já fiz, já... Aí eu, Cíntia... Ela vai soltando aos poucos, né? O que vocês acham? Vocês acham? Mas já estava tudo pronto. O que vocês acham de aceitar o desafio 2? Né? É bem Mas por a aí. gente estava muito empolgada pelo relato que a gente estava recebendo das mulheres, né? Do que elas estavam experimentando do Senhor. E a nossa alegria maior é dizer, olha, esse Deus encarnou, ele esteve aqui conosco. E hoje ele é o nosso Salvador. Então apresentar Jesus, ele sendo Deus, era o nosso desafio, né? Esse foi o maior desafio de apresentar, olha, ele é o Deus encarnado. Então já veio meio que emendado no fim do ano. E aí a gente começou para quando, vamos marcar um café. E graças a Deus o café já saiu em janeiro, pra gente começar a correr aí contra o relógio e conseguir pensar nesse segundo volume. Então vocês já viram do que trata o 2, né? Agora a pergunta que não quer calar. É mais fácil falar do 1 ou do 2? Eu acho que do 2 hoje em dia é mais difícil de você falar de quem é Jesus, porque as pessoas já têm um conceito mais formalizado a respeito de quem é Jesus. Sim. Deus, é uma energia, tal, mas as pessoas não têm uma ideia formada, né, de quem é Deus. Agora, sobre Jesus as pessoas têm. Tem gente que não, ele é um profeta, ele é um libertador. Então, você tem que desconstruir para construir. E são visões muito nítidas, muito claras que as pessoas têm, porque Jesus é muito falado durante a história, e muitas pessoas falam sobre Jesus, pessoas que creem no Senhor com seriedade, pessoas que só ouviram falar, não cristãos falam sobre Jesus. Então eu acho que falar sobre Jesus é mais difícil nesse aspecto, no momento que a gente está vivendo, né, na sociedade, no mundo, do que falar sobre Deus.
Vocês também. Eu achei mais fácil escrever o segundo desafio do que o primeiro. Não foi fácil, né? Mas, não Bem é, mais fácil. não, teve uns enroscos, teve os nossos, né? Teve os nossos prazos, teve tudo isso, mas eu concordo com essa visão da Carol. Eu acho que hoje é mais difícil a gente anunciar sobre Jesus do que, né, nós anunciarmos sobre Deus. A persona Jesus, ela é muito mais, né, materializada, eu acho. Então, acho que tem mais resistência, talvez. Mas eu achei mais fácil escrever. E talvez seja por conta, né, que Jesus veio, Jesus habitou entre nós, né, o Senhor teve aquela vivência humana. Então, talvez por isso tenha sido, assim, mais fácil. Não tão fácil, mas um pouco mais fácil. Desconstruir o que já tem na sua mente, né? De figuras, de desenhos, de filmes, de séries. De fábulas, né? Tem muita essa ideia também. Então, olha, feche os seus olhos e pense em Jesus. Você vai ver uma imagem qualquer que você já viu em algum livro, em algum filme, e você quer copiar aquilo. Ou pensar, Jesus era aquilo. E não, Jesus era e é Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, 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 que encarnou. Mas ele tinha uma missão, então a gente aborda um pouco dessa missão dele. Ele veio, encarnou, tinha um propósito de, sim, morrer e ressuscitar, para que a gente tivesse novamente, voltasse a Deus, a se reencontrar com Deus, a gente ter de novo esse relacionamento, mas deixou lições para nós. E assim como no 1 a gente teve lá o aspecto, né, dos atributos comunicáveis e os não comunicáveis, a gente tem em Jesus a humanidade dele e a divindade. Então a gente também trata neste agora sobre esses dois aspectos de Jesus, que eles são dois aspectos, mas um não separa o outro. Jesus, ele continuou sendo o Deus Santo, o Deus onipresente, o Deus onisciente, mas encarnado. Ele não era onipresente. Ele estava em um lugar e ele tinha que se transportar humanamente para outro. E estudando sobre isso, a gente conversando muito sobre isso, a gente entendeu um pouco, na nossa mente tão pequena, como ele se rebaixou a nós, né? Como ele se rebaixa até... se esvazia, como a própria Bíblia mostra. Ele se esvaziou completamente dessa santidade, dessa soberania, para encarnar num pedaço de carne, como nós, para me dizer, olha, isso é um dos textos, eu fiquei cansado e fiz isso. E você, quando fica cansado, o que você faz? Né? Então esse foi o desafio nosso, colocar essa parte da humanidade de Jesus em nós, porque Gênesis diz isso para nós lá. Olha, vocês foram criados à imagem e semelhança. Para quê? Para espelhar e espalhar os atributos de Deus. Então lá no primeiro livro a gente viu isso. Olha, Deus é bom, você precisa refletir bondade. Deus é fiel, você precisa refletir fidelidade. E agora em Jesus? O que eu reflito? Eu preciso imitá-lo. Mas imitá-lo em quê? Então a gente vai abordar muitos desses tópicos dentro dos desafios, que também são 30 dias. E Elaine falou agora, você quando fica cansado, o que faz? Às vezes, gente, eu reclamo. Aí tá bom pra você poder pegar, porque esse aí, minha irmã. Senhor, ainda chama Deus em vão, né? Mas assim, muitos atributos, muitos adjetivos, né, que dão para Jesus. E agora, como a Carol trouxe, né, hoje em dia se coloca muitas características até de certa forma errada, né, para Cristo. E vocês escolheram rei, né? Explica um pouquinho pra gente dessa escolha, né? Eu escutei uma pregação do pastor Heber Campos Júnior. Eu nem lembro direito qual era o título, né, da pregação. Mas ele falava, eu acho que era Em Busca do Rei, que a gente tinha pensado a primeira vez, né? Uhum. Que a pregação dele chama Em Busca do Rei. E quando eu escutei ele falando sobre isso, eu achei muito legal. E eu falei, a gente precisa resgatar esse atributo. Porque hoje em dia a gente tem uma falta de noção do que é autoridade tremenda. A gente não sabe mais quem é. Então, se você é um presidente, não importa se você é presidente do país, presidente de uma organização, se você é presidente de uma escola,
tanto faz, não quero nem saber. Se eu não gostar de você, eu vou bater boca mesmo, eu vou colocar minha opinião, não tem respeito. Então é uma forma de você lembrar. Se ele é rei, você é quem? Você é quem? Súdito. Então, ó, abaixa a expectativa, porque se tem um rei, os outros são súditos, e você tem que aprender a viver no reino dele. Da forma dele, que é muito do que a gente vai trazer quando a gente vai falar de Jesus como homem, né? De todas essas questões. Teve fome, mas como se comportou quando tinha fome? Então existe uma forma que os súditos do rei vivem aqui nessa terra. E que desconfio que não é como a gente reage quando a gente passa por todas as situações que o rei passou aqui, né? Não estamos vivendo nesse reinado aí, não, né? Mas fomos desafiadas a pensar sobre isso. Nossa, fomos mesmo, muito desafiados. E também as escrituras trazem Jesus como rei, né? As escrituras atestam Jesus como rei. Acho que também é uma forma da gente trazer isso pro devocional, assim. Como que você encara Jesus, né? Porque às vezes a gente ouve muito falar do Jesus, aquele amigo fiel. Amigo fiel, sim. Mas ele é rei. E é muito do que a Carol trouxe. Ele é rei, existem papéis, né? Papéis e hierarquias. Se ele é rei, as escrituras me falam que ele é rei. Como que eu me comporto diante desse rei? Até para eu ser amiga do rei, eu tenho um código. Eu preciso me comportar da forma correta. Preciso ter esse relacionamento de forma correta. Então, trazer esse respeito, assim, né? Já iniciar o livro deixando tudo claro, assim, existe um respeito, existe uma reverência que a gente tem que ter. Né? E aí, muito do que hoje se perde, né? Se fica meio na fumaça, assim, né? Jesus é um cara legal que a gente copia. Isso. Ele não julgava ninguém. É isso, né? Ele não fazia o que você fazia, não. Você julga, você faz, você... enfim, ele era um cara bom e eu só sigo Jesus. O resto da Bíblia, não. Eu só sigo o que Jesus fazia. Não tem igreja, não tem isso, não tem aquilo. Então, a gente vai criando Jesus na nossa cabeça como a gente imagina. E a Bíblia revela quem é Jesus. E foi por isso que a gente... teve um pouco mais de facilidade, porque os textos nos evangelhos nos mostram claramente, e a gente teve a base, assim, para fazer o evangelho de João, que é onde ele é o verbo encarnado, né? Jesus ali, no evangelho de João, eu falava para elas, eu tô escutando João, peraí que eu tô escutando João. Botava para escutar na Bíblia falada, teve um dia que eu escutei inteirinho, assim, ó, inteirinho. Tem a Bíblia falada no Spotify, eu não sei se tem algum outro stream, não sei. Mas ele faz uma paráfrase, né? Então tem locução, tem personagens, é muito legal. Então eu escutava aquilo inteiro e eu, meu Deus, como a gente não conhece esse bom pastor, esse Jesus que encarnou, que os fariseus ficavam ali instigando, né? Para ver se pegava algum erro dele, sem saber que ali era o Deus, o eu sou lá... Do Velho Testamento, era ele que estava encarnado. Então, olhar para Jesus com uma outra ótica é o primeiro desafio do livro. É você, olha, esquece o que você já escutou, esquece o que você já pensou, coloca um pouquinho de lado, vamos pensar novamente? Eu acho que esse é o primeiro desafio aqui. Porque hoje em dia você escuta tudo, né? Jesus foi o maior coach, Jesus foi o maior lutador, ele foi o maior não sei o quê, tudo ele é o maior, tudo ele é o maior, né? Mas eu acho que naquilo que a gente entende, porque não foi psicólogo, não foi lutador, não, porque essas são visões que a gente tem. Então você pega um psicólogo e põe na sua cabeça, isso é um psicólogo. Jesus é uma... Não é. Não é, porque essa visão que você tem já está deturpada, já está manchada. E a gente quer partir disso que a gente conhece pra ir até ele. Não, é o contrário. Você tem que pegar ele e aí você vai olhando o mundo através dele, né? Então é um tema muito controverso hoje em dia, né? Muito. E como é que foi feita a divisão desse projeto? Foi super espiritual. A gente subimos no monte, ficamos 3 dias de jejum, nada. Glória. A gente fez sorteio de novo. Porque é ele que direciona. A gente falou, né, dessa vez vai ser mais suave, né? Sim. Cíntia, vai ser tranquilo dessa vez. Tanto, não. Imagina, vai apanhar de Jesus? Jamais. Não. E as reações?
vou pegar esse, não. Teve umas reações assim, ai não, queria pegar aquele. A primeira reação da gente, eu acho que é, como eu vou escrever sobre isso? Tem um dia, por exemplo, Jesus teve fome. Eu vou escrever o que sobre isso aqui? Né? Mas a Bíblia é rica, Sim. e é o Espírito Santo quem traz ali o que ele quer colocar. E aí a gente orava, Sim. e lia, e orava, e conversava. E então teve textos que a gente conversou muito, porque o que eu queria dizer, ela também ia dizer. Sim. Né? Porque tá tudo interligado, né? Tá interligado. Então, gente, o que você colocou aí nesse dia? Ah, já terminei, eu vou ler, para eu dar continuidade, porque uma coisa Sim. ia puxando a outra. A gente tentou fazer isso também. Jesus nasceu, cresceu, viveu, então a gente foi seguindo essa narrativa. E quem tá escrevendo de que ele nasceu vai escrever depois, de novo, quando ele morreu. E no meio do caminho, você perdeu alguma coisa? Então a gente conversava muito. Sim. Isso foi muito gostoso, porque a gente foi conhecendo Jesus também na ótica da irmã, né? Assim, de como Deus estava se revelando a ela. Mais de uma uma forma vez, muito né? bonita, Foi Eu lembro que muito bom. teve até um texto que, quando a gente fez a curadoria, né? Carol trouxe pra gente, olha, pensem nisso, o que vocês acham? Eu não lembro agora qual foi o texto, mas a Elaine falou assim, esse é lindo, mas eu não quero. Lindo, você lembra, Elaine? Eu lembro qual foi. Eu não lembro qual foi. Deixa eu me E pegar. aí, Pode ficar coisa pra você. Não, e ela falou assim, ó, Carol, tá lindo e tal, mas esse especificamente, Ai, eu gente, não vou lembrar. quero. E aí a Carol falou, tá bom, então a gente foi falando e tal, e aí a gente fez um sorteio e caiu pra ela. Tá vendo? Então assim, a gente brinca, mas não tem como fugir, né? O senhor quer falar a hora que ele quer falar e a gente tem que Ai, gente, parar e não ouvir. lembro. Eu não me lembro agora qual foi, Elaine, mas teve um que a gente Também deu sei. risada, assim, dessa forma. Não lembro agora, graças a Deus. Significa que aprendeu, que Deus falou e já. E tá certo. Mas essa coisa, por quê? Porque é onde o Senhor quer trabalhar na gente. A gente sempre vai fugir, como Adão e Eva fizeram, né? A gente quer fugir da presença do Senhor. A gente não quer Na se verdade, arrepender. Não de encarar a gente mesmo também, né? Sim. Fugir de encarar isso. Falar, poxa, eu tô aqui, eu preciso ser sincera comigo mesma diante do Senhor, porque eu não posso esconder dele. Acho que a gente não quer chegar nesse ponto, né? Sim. E aí, quando eu tenho que parecer com Cristo e eu tô escrevendo sobre Cristo, acho que eu ia me perder todinha, Você começa a repensar muita coisa da sua vida. né? Que a gente acha que a gente faz certo, que a gente acha que a gente já tá indo no rumo certo, porque tem muitos textos que a gente lia e falava, é assim que eu tenho que fazer. Aí você lê e fala, não é assim, tá tudo errado. E a gente não sabe que a gente tá errado, porque a gente não estuda, a gente não se aprofunda, porque a gente não para, não faz essas pausas. Eu acho legal quando a gente tem esses projetos, porque a gente é obrigado a parar e meditar e refletir sobre um tema que na vida cotidiana talvez você não pararia para sentar, para estudar sozinho. E é legal que você vai fazendo um exercício coletivo, né, de ir pensando sobre isso, maturando aquilo ali no teu coração, e o Senhor vai constrangendo. E aí eu tenho duas curiosidades aqui, Ai, né? lá vai. Uma, qual o tema que vocês mais gostaram? E a outra é qual que vocês pensavam que ia gostar e disseram assim, vixe, não foi esse não. Doeu mais. Nossa, Deus, comecem aí, que eu vou chorar. Pode começar, Cíntia, eu Nossa, deixo. Eu não sei se foi assim, né? Algo que. Não é que eu não gostei. Eu tinha muita dificuldade. Tive muita dificuldade em escrever sobre Deus encarnado, né? Sobre como que eu podia passar pra frente essa ideia, né? Do Deus encarnado de fato. E aí, a primeira revisão, as meninas fizeram tal, e aí a Elaine, então, amada, É verdade, amada, você não acha que tá faltando alguma coisa aqui? Porque ela também queria fazer um texto, né? É porque o meu seguinte era o nascido de mulher. Acho que era Era isso. o homem E aí também, né? Precisava de uma E conexão. tinha que trazer essa conexão, né? E aí ele falou assim, amada, você não quer, né? E ela com muito jeito, muito tato. Porque eu já tinha falado pra ela, falei, Elaine, não sai. Falei, não sai, Elaine, eu tô tentando escrever e não vai. E eu tive esse bloqueio, e eu não sei explicar por quê. Mas essa ideia, né, do como eu vou escrever sobre um Deus encarnado, né? Como que a gente usa um conceito que hoje tem a sua aplicação, que é totalmente diferente da nossa cosmovisão, da nossa fé. Como que a gente vai escrever sobre isso? E aí eu fiquei pensando, e aí veio o primeiro da Elaine, e aí, ok.
Aí ajustei o texto ali, mas ainda não estava daquele jeito. E aí foi para revisão teológica do pastor. E aí nos que carinhosamente o pastor Felipe É. Rocha nos ajudou com alguns textos e foi muito bom. Foi muito daí- bom mesmo. foi uma bênção. E aí eu lembro que esse texto foi para revisão do pastor. E aí quando voltou, o pastor falou: olha, legal, mas eu sinto falta ainda desse ponto específico, que era o ponto que ele já tinha me alertado e tal. E aí eu falei: poxa, vou ter que quebrar esse texto de novo, já seria, sei lá, quarta, quinta vez, e fazer de novo. Por que tá tão difícil, né? E aí finalmente saiu e tal. Então esse eu acho que foi um ponto, assim, que me travou para escrever. E o que eu gostei, assim, na verdade, eu acho que quando a gente fala da humanidade de Jesus, eu acho que é algo que... Porque você fala assim, é igual você comentou, né? Como que a gente reage quando a gente tá cansado? Como que a gente reage quando a gente tem fome? Por que a gente chora? Né? E eu lembro que teve um texto até que a gente fala, né? Jesus se alegrou. Né? Quando você vai olhar o texto, quando você vai desmembrar aquele texto, o texto bíblico, né? Quando você vai olhar o texto e ler o que tinha acontecido antes, por que Jesus tinha se alegrado? Né? Ele se alegrou porque o reino estava acontecendo, começou a ganhar forma, as pessoas começaram a experienciar aquilo que ele vinha falando. E aí você fala: poxa, né? De onde vem minha alegria? Eu fico alegre por quê? Né? O que me faz ser uma pessoa alegre? Eu estou alegre apesar das minhas circunstâncias, porque eu sei que o reino de Deus está avançando, ou eu não consigo me alegrar olhando para o reino de Deus? A minha alegria está em outras fontes. Acho que esse é um ponto que vai sabe, aluga aquele espacinho ali que você fica pensando, você fala: poxa, então acho que esses que trouxeram a humanidade do Senhor à tona, assim, de coisas que a gente experiencia, de coisas que a gente vive, esses mexeram bastante comigo. Muito bom. Usar termos muito teológicos é difícil. Então, por isso que a gente teve o apoio do pastor, da nossa irmã também. Então, a gente precisava falar. O tema... veio um feedback pra mim também. Nós dela, né, também. Da Kézia, tá faltando maravilhosa, um Kézia. Eu sei que pedacinho. você não gosta que a gente fale, mas a gente fala. Eu sei, Maravilhosa. Ela é demais. E ela trazia. Primeiro porque ela nos conhece. Então ela falava assim: eu sei que você pode dar mais. Bora. É isso também, é verdade. A Kézia instiga a gente nesse sentido. E a gente falou da união hipostática. Isso é um termo teológico. Que ao longo dos séculos é a maior briga E que muita gente teológica que desconhece, tem. né? E que assim, Eu já ia Jesus- perguntar, me explica esse termo, por Agora eu vou favor. falar. Cupra ali, ó. isso aí. Vou lá na bio pegar esse livro, hein? Isso, tem que aproveitar todas as oportunidades. Agora. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Ele não foi metade Deus e metade homem. Ele não foi 50% uma coisa e 50% outra. Ele sempre foi 100% Deus e 100% homem. É isso que essa doutrina vai ensinar a gente. Então, destrinchar isso, a gente fica volta, vai, porque a gente precisava falar de uma coisa simples. A gente leu diversos textos sobre isso, diversos livros, bem denso. E como a gente fez no primeiro, a gente queria uma linguagem bem simples, traduzir isso foi um pouco mais difícil. A gente falar de Deus sendo Deus e sendo homem. Então, um pouco da dificuldade que a Cíntia fala é isso. A gente esmiuçar, explicar pra você. O que é união hipostática? É a doutrina que diz que Deus é 100% homem e 100% Deus. Mas o porquê? Onde a Bíblia mostra isso? E aí a gente foi para os textos, enfim. Então, a gente teve um pouco dessa dificuldade e o livro começa explicando isso. Você fala: nossa, mas que coisa é essa? Para depois a gente vir com a humanidade de Jesus. Que foi uma das discussões que a gente teve também, né? Uhum. A gente precisa explicar esse Jesus, né? Sem dicotomizá-lo. Sem dizer, ele é Deus em uma hora e ele é homem em Foi um pouco outra hora. do storytelling que a gente criou Para não cair num erro teológico ou até em uma heresia. A gente não podia fazer isso. Então, esse foi o cuidado que a gente teve para estar fazendo os textos e a revisão deles, enfim. Mas, tirando essa dificuldade prática, em mim foi o maior desafio foi escrever sobre que Jesus ficou cansado. Caiu lá comigo, eu também falei: vai ser muito fácil, porque o texto base, aí eu vou dar um spoilerzinho, é de quando ele tá indo conversar com a mulher samaritana no poço. Jesus estava cansado, esse é exatamente o texto, ele senta. Então, na minha cabeça, quando eu peguei o texto base que a gente discutiu,
tá muito tranquilo, eu vou falar, né, que ele salvou a mulher samaritana, que ele... coitada de mim. Pobre, miserável, pecadora que sou. Ele fez todas essas coisas, ele tinha uma missão enquanto ele estava cansado. E eu, quando tenho uma missão cansada, o que eu faço? Reclamo. Sempre chora, né? Só falo, olha, tô cansada, se virem. E quantas vezes aí eu tô abrindo meu coração aqui, eu fiz isso. Quantas vezes eu fiz isso? Com a minha filha, com meu marido, com o trabalho. Tô cansada, não vou fazer. Ai, porque eu fico um nojo de pessoa quando eu tô cansada, nem me toque. Ó, você sabe que eu tô cansada, não me toque. Não fale comigo. E eu presenciei uma situação muito tensa no meu trabalho, numa semana, assim, hard, de muito cansaço, e eu explodi lá. E eu fui pra casa e chorei. Eu lembro que eu chorei. Depois eu conversei com meu marido e chorei junto. E, Alex, te amo. Mas ele sofre do meu lado. Ó, fiquei vermelha. Porque ele é o meu apoio também, né? É meu marido e tá vendo todas essas minhas mazelas. E eu lembro de estar discutindo com ele sobre todos os textos que a gente fazia. Eu discutia com ele. E Jesus descansou, e escrevi, tá lindo, isso aqui, elas olharam e tal. E nossa, que bênção, né? Mas eu presenciei aquilo. Quando eu fiquei muito cansada, o que eu fiz? Jesus, ele cumpriu a missão dele. Ele foi lá, ele aguardou a mulher samaritana com fome, com sede, ele não bebeu a água, ele estava no meio-dia, no sol, e ele cumpriu a missão. Ele se apresentou àquela mulher, salvou ela e depois continuou. E eu, o que eu, naquele momento, fiz tudo errado. Mas quando a gente também está falando desses desafios e dessa vida de, olha, eu não consigo, a gente tem a cruz. Ele deixou a cruz pra gente olhar e falar, venha a mim, você que tem sede, você que tem fome, você que tá desesperado, venha. E ele renova a nossa força quando a gente entrega. Então eu entreguei naquele dia, eu lembro. Eu já tinha escrito, já tinha publicado, as mulheres já tinham recebido. Foi quando eu provei. O que eu fiz quando eu tava cansada? Senhor, me perdoe. Eu lembro de um momento assim de quebrantamento em casa. De eu falar, Senhor, eu não posso mais ser isso. Então, se existem gatilhos, se existem situações que me deixam muito cansada, muito triste, muito abalada, o que eu vou fazer com elas? Eu preciso olhar para o Senhor, me ajuda, derrama a graça no meu coração, me perdoa, me converte, me traz a vida. Como o Senhor fez com aquela mulher samaritana, eu estou cheia de sede, o Senhor precisa me ajudar nesse momento. E Ele restaura, né? O poder de Deus é maravilhoso por isso. Ele te confronta, Ele te mostra o pecado, mas Ele não te deixa no chão. Ele te levanta, Ele sempre vai te levantar. E fui lá no livro, peguei o louvor, que a gente tem um louvor, né, que acompanha a devocional, e escutei o louvor, e aquele dia passou. Eu ainda fico cansada, com certeza. Mas as minhas reações mediante ao cansaço, louvado seja Deus, que já mudaram. Porque eu escrevi um livro? Não, foi porque foi graça e misericórdia de Deus na minha vida, com certeza. Então esse acho que me pegou bastante. Foi conhecendo e amando. Duro, né? E a senhora pra não mim, vai fugir. Gente, mudar de assunto, você vê, ela não esquece. Não vai fugir, tá, conta. Tá ligada, né? A Natasha tá ligada. Pra mim, eu acho que o pior pra escrever foi que Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Porque a gente tem uma tendência de crescer espiritualmente. Ponto. E a gente acha que a nossa vida com Deus, ela tá ligada somente no quesito aqui, né? Espiritual. Mas Jesus crescia por completo. A Bíblia fala que ele crescia em estatura, sabedoria e graça. E aí ele vai dizer que era diante de Deus e dos homens. Então não era uma coisa assim só que Deus estava vendo. Porque a gente muitas vezes cresce espiritualmente. Não importa se as pessoas estão percebendo, eu estou sabendo, Deus está vendo. E aquilo me constrangeu muito porque a gente corre, mas a gente cuida da nossa saúde. A gente se alimenta bem, a gente dorme tanto que a gente poderia... Só pergunta pra mim? Não, porque você assim, já tá melhorando, todos nós, né? Mas você cuida, você toma as vitaminas, você faz check-up, a gente não cuida. A gente não cuida. E a estatura, ele cresceu diante de Deus e dos homens em estatura. Em sabedoria, ele estudou, teve que ir lá para a escola, aprender com os rabis, tudo. A gente se esmera no que a gente está fazendo? Não, a gente só quer crescer no nosso relacionamento com Deus e a gente fragmenta a nossa vida só nesse quadrado. O resto, a gente deixa. Então, para mim foi terrível, porque você olha lá e fala, Jesus cresceu como um homem perfeito. E se eu quero me parecer com Jesus, a academia não é uma opção. E se você não pode ir à academia, se movimentar, fazer atividade física, ter outras opções, comer bem, dormir bem, cuidar da saúde, porque a gente usa desculpa de, não, eu estava servindo, não, eu estava fazendo isso na igreja, não, eu estava estudando a Bíblia, não.
tudo tem o seu tempo. Se você não tá conseguindo administrar bem, porque você tá focando demais em uma parte da sua vida e tá negligenciando as outras, você precisa focar. Existem momentos na nossa vida em que a gente vai ter que deixar algumas coisas para focar em outras, mas a nossa vida não pode ser assim. Agora eu foco aqui, agora eu paro lá, agora eu foco aqui. Tem que ter uma constância, né? Então, isso pra mim foi o pior para escrever. Porque eu fui muito confrontada por Deus, e disso a gente já montou um grupo no WhatsApp. Você pode participar lá do nosso grupo, chama Constância. E a gente tem crescido com algumas mulheres, elas fizeram planos, objetivos, a gente foi conversando com cada uma. Então não é, eu quero me exercitar mais. Como, quando, quantos dias, o que você vai fazer, como é que você vai fazer, onde você vai fazer. Bem prático mesmo as perguntas. Algumas queriam crescer na carreira profissional, então que cursos, o que você precisa fazer. Então tá sendo bem legal aos poucos, né? Esse grupo ainda tá crescendo, patinando, a gente tá chamando algumas mulheres cristãs para ajudarem a gente. Não vão dar consultoria de graça, mas elas dão dicas e elas vão ajudando a gente a pensar dessa maneira mais prática, mais estratégica, que a gente não olha para a vida dessa forma, né? Agora, eu não sou uma pessoa que chora, mas quando eu escrevi que Jesus experimentou a morte física, nossa, eu não conseguia terminar de escrever esse texto, porque quando a gente pensa nisso, a gente lê lá, ele morreu na cruz, só que a gente não percebe os detalhes que tem no texto, e são nuances que aparecem assim, por que foi um vinagre? Aí tem um texto lá no Antigo Testamento que fala por que foi um vinagre. Por que foi isso? Tem um texto lá no Antigo Testamento. Então todas as coisas que Jesus experimentou na morte física dele eram símbolos que Deus já tinha anunciado no Antigo Testamento que estavam se cumprindo ali. E a gente nunca vê essas coisas, porque a gente está sempre estudando os temas com muita pressa. E quando eu fui vendo esses paralelos, eu falei, acho que eu nunca vou terminar esse texto, não vou conseguir terminar. E ela sabe, né? Às vezes eu escrevi assim, 6 páginas, e agora pra diminuir... Carol, mas se sinta. Não vai dar, né? E agora pra diminuir 6 páginas. Escreve, que vai pegando todas as informações, quer colocar tudo. Então pra mim foi muito profundo, e eu achei legal que algumas pessoas lendo falaram, gente, mas eu nunca tinha prestado atenção no essopo que tá falando lá no Antigo Testamento, e nesse detalhe, no outro detalhe. Então aquilo me pegou, porque nada do que tá escrito na Bíblia é só pra, essopo, Não tá solto. Tem algum significado, tem alguma razão de estar escrito ali, e a gente precisa ter esse olhar atento. Por que isso? Por que aquilo? E ir atrás, porque a gente perde a riqueza dos detalhes de ver o que Jesus sofreu, por que ele sofreu, e como em cada etapa do sofrimento dele era o cumprimento da promessa que Deus tinha feito para o povo de Israel. Então eu falei, eu achei que eu nunca ia terminar de escrever esse texto. Foi muito, muito bom. Você sabe, Natasha, o texto que eu escrevi sobre Jesus nascido de mulher, ele é citado uma vez na Bíblia. Lá em Gálatas, olha, Jesus nascido de mulher e acabou. E eu falei assim, vai ser também mamão com açúcar, né? Oh, Senhor da causa. Vamos pensar, né, biblicamente sobre isso. E a gente foi desafiada a isso. Ele não é só assim, o cumprimento de uma promessa. Ele é o cumprimento da aliança que Deus fez com o homem lá no Éden. Então, assim, ele fez uma aliança com... Ele disse o que ele faria. E aquilo ali nasceu, aconteceu. O cumprimento daquela palavra que as gerações esperavam, aconteceu. Ele nasceu. E a gente finaliza, passa em várias vertentes aí que você vai ter que ler o livro, fazer a devocional junto. Mas a gente finaliza pensando no Natal. Natal tá chegando aí, então assim, a gente ecoam os versículos que Jesus nasceu e tal, e Jesus nasceu, sem perceber a grandeza daquilo. Então, ao final do texto, a gente deve falar, olha, nunca mais a gente vai olhar para o Natal da mesma forma. Porque Jesus não simplesmente, ele nasceu porque ele tinha que morrer. A gente foca, né, na morte, que é muito importante, mas a gente não agradece com a verdade bíblica dele ter nascido de mulher. Então, além daquele cumprimento da aliança que ele tinha feito, da promessa que ele tinha feito, ele vem, ele encarna e deixa ainda um registro de, olha, vocês podem se alegrar. Tanta gente, né, não comemora o Natal porque é místico, porque é isso, porque é pagão e tantas outras coisas, de lembrar que ele realmente nasceu um dia para que ele pudesse morrer, para que ele pudesse viver. Então, a percepção de Natal, para mim, assim, mudou bastante. É um texto muito bonito que eu acredito que vai tocar bastante aí nas mulheres, nos homens, nas crianças, porque o livro é para todos.
Não tem como falar de desafio sem falar dos desafios que vocês enfrentaram neste segundo livro. Teve não, né? Não, é super tranquilo. Eu recomendo escrever um a cada mês. Sim. Esse foi mais conturbado, né? Do Eu que o achei primeiro. também. Muito mais. Achei também, foi mais. Teve mais dificuldade para os prazos, teve mais dificuldade com o arquivo, mais dificuldade com a capa, mais dificuldade. Teve mais percalços. Também a gente achei. orava. A gente ficou mais doente, né, Cíntia? Infelizmente, sim. Acontecia sempre da gente ter uma situação, mas a gente não fala isso com um peso, né? Porque todo o sofrimento que a gente passa vai trazer pra gente um crescimento, um amadurecimento. É para isso que existe o sofrimento na vida do crente, né? É pra gente ser conformado à imagem de Jesus. Então, todos essas burocracias que a gente acaba passando, eu acho que faz parte da etapa, faz parte do crescimento do projeto em si, e amadurece a gente, né? A Ludmilla, que fez novamente a nossa capa, ela estava gestante e meu Deus, não vai dar tempo, não vai. Carol, Eu achei que não vai dar tempo dela terminar, vai nascer essa criança. Porque ela desenha, né? Isso aqui não é uma inteligência artificial que fez. É o talento de uma irmã que fez lindamente. Então, uma das coisas que a gente penou assim, não vai dar tempo da gráfica, não vai. E erro daqui, erro dali, Verdade. a gente revisa, precisa de uma revisão teológica, precisa dos revisores. E não é assim, olha, o pastor tá lá disponível esperando o livro de vocês, tá? Pra poder revisar. Não, né? Tudo tem uma questão, e a gente também, novamente, como no primeiro, queria dar de presente no culto da colheita, quando o discipulado Design Divino encerra, né? E a gente faz esse culto e a gente queria presentear. Então, o prazo, mas a gente que já tinha visto que só Deus é soberano, né? Que só Ele é onisciente, onipresente e tá no controle de todas as coisas, a gente orava e descansava. A Carol vinha, né? Com toda a bondade que ela sempre tem, e vinha, olha, vai dar certo. Não, mas dessa vez a Vivi ajudou muito, porque a Vivi Neri, né, na nossa igreja, ela trabalha com essas coisas, tudo. Ela ajudou os meninos do Forjados. Assiste o episódio dos Forjados, se você não assistiu, volta lá que tá, ó, muito bom. E ela ajudou. E eu falei, Vivi, eu falei pra elas, não falei pra vocês, mas eu falei pra ela, não vai dar dessa vez. Eu falei pra ela, esquece. Eu preciso de um plano B que não vai dar. Aí ela falou assim, menina, você serve que Deus, né? Aí eu, tá bom. Aí eu falei, não falei mais nada pra ela. Deus tá me acordando toda madrugada e eu tô orando por vocês. Eu falei, então agora tem que terminar isso. Eu falei, agora tem que terminar isso aqui. E ela ajudando, não, olha aqui, olha ali, com jeitinho. Ela foi e ajudou a gente. A Rafa também ajudou a gente nos dois, né, com revisão. E aí no final foi. Mas dessa vez eu falei, não vai dar. Não vamos terminar isso aqui, não. Já. Eu também achei coloco que as pessoas. esse processo foi um pouco mais tumultuado. Eu também achei mais Porque a gente tumultuado. não é profissional, né? A gente tá fazendo um recurso para caminhar com as irmãs da igreja. Não é profissional, não. Negócio bom desse. É a bondade Maravilhoso. Ele fez de vocês 3 profissionais. É isso aí. E mais outros, da fé, né? Pelos olhos da fé, amém. Amém. Então, como a Cíntia tem já no trabalho a parte fácil para ela foi fazer a diagramação, mas mesmo assim tem prazo para as coisas, né? A gente não tem a nossa vida fora e acaba vindo. A parte gráfica também tinha como ver. Então, olha, a gente teve gente que revisou texto, que revisou toda a roupagem do projeto, 2 revisores teológicos, a gente que voltava, não tá bom, volta, mudei tal palavra, e todo mundo tinha que olhar de novo. Então é um processo mesmo, né? Publicar um livro. Então a gente fez com temor ainda, acima de tudo, porque não era só essa coisa, vai estar escrito português, a língua portuguesa vai estar errada, né? Não vai estar... não era esse o nosso intuito, era fazer... a preocupação era realmente bíblica, de não trazer nenhum erro, de não trazer nenhuma heresia, nenhum erro teológico, e de estar trazendo uma coisa simples, mas profunda, que um teólogo pode ler e ser abençoado, mas uma pessoa também que nunca teve contato com a palavra também vai conhecer esse Jesus, com certeza. E é bom falar da questão bíblica, né? Todo dia tem um versículo, né? Para decorar. Sim. E qual a importância de se colocar um versículo diariamente para que as mulheres decorem?
E tem um jeitinho da gente decorar? Quem não tem memória, como faz? E tem vários métodos, sabia? É? Tem vários métodos que você pode usar, mas depende de como você aprende. Aí você tem que descobrir primeiro como você aprende qualquer tipo de conteúdo. A minha facilidade. Então, né? tem pessoas que são mais visuais. Então, aí você pode usar com recursos. A gente faz bastante isso com crianças, né? Você pode fazer uns cartões com algumas imagens mais chaves ou com as palavras-chave. Eu gosto de decorar fazendo gestos. Porque eu falo, né, com a mão, então tudo que eu vou decorar, eu vou fazendo gestos e eu vou gravando. A Késia já faz diferente, ela cria uma imagem mental. Então ela pensa no versículo como se ele fosse uma foto, uma cena de algum filme, alguma coisa. Ela imagina aquilo ali para ela poder decorar. Mas tem vários métodos, aí você precisa ver. Tem gente que vai repetição mesmo, assim, você vai repetindo, você repete 3 palavras no dia, depois você vai repetindo. E cada pessoa vai aprendendo de um método diferente. Na igreja, com as crianças, na outra igreja onde eu trabalhava, eu gostava de trabalhar com eles com um varal de palavras, que é aquela coisa que você põe na lousa e vai apagando palavras, né? Só que com eles eu fazia um varal, eu fazia roupa. A gente estendia a roupa e aí eles iam aprendendo, eu ia tirando uma peça de roupa e aí eles iam tendo que decorar. No fim, elas sabiam tudo, porque é aquele desafio, né? Vai tirar aquela palavra. Eu não posso escutar aquela palavra, eu não posso esquecer aquela palavra. E eu vejo que memorizar faz parte de ser do povo de Deus. Porque quando você vai olhando no Antigo Testamento, Deus vai falando várias vezes para o povo que eles precisam contar para as novas gerações. E esse contar... Como que você conta alguma coisa que você não gravou? Então você precisa gravar muito bem aquela informação, você precisa memorizar muito bem para você passar para as próximas gerações com fidelidade. E o salmista vai dizer, né? Eu escondi a palavra onde? Debaixo da cama, na gaveta, no bolso. Eu guardei na bolsa, eu guardei no coração. E por que a gente precisa memorizar as escrituras? Ele já disse para eu não pecar contra o Senhor. Então por que a gente peca tanto e cai tanto? Não vai falar, meu povo, ele peca porque ele não me conhece. Porque se ele me conhecesse, ele saberia quem eu sou, o que eu espero deles e ele andaria naquele caminho. Então é muito importante a gente memorizar as escrituras e a gente não tem mais essa prática nos nossos dias. Então a gente já, eu sei, aquele tá tudo versículo. À mão, né? Tudo à mão. Precisou pesquisa. Deixa eu jogar no Google aqui. Aquele versículo tem uma palavra que fala isso. Deixa eu lembrar. Eu acho que também essa questão do memorizar o versículo, isso é muito importante, porque a gente... São diversas realidades, né? A gente tem desde daquela irmã que recebeu o livro, né? E que foi criada num lar cristão, a gente tem aquela que se afastou e depois voltou, e a gente tem aquela que nunca teve contato com a Bíblia, com o Evangelho, que ela veio pelo discipulado e ela foi encontrada pelo Senhor naquele momento, né? Então, esse também era um ponto importante, que a gente falava, vamos finalizar com o versículo, porque as mulheres precisam ter esse conhecimento bíblico. E se você parar para pensar, são 30 versículos diferentes, que talvez você nunca tivesse passado por eles. Alguns com certeza você já sabia, outros você fala, poxa, legal, gostei. Uns maiores, outros menores. E uma coisa que é interessante a gente pensar, sempre que a gente tem um conteúdo assim, ou sempre que a gente está passando por algum processo, algum problema, algum enrosco, vamos dizer, a gente busca alguma coisa assim de conforto, né? Eu vou ler uma frase de motivacional. Motivacional, uma frase de inspiração e tal. E por que não a Bíblia? Né? O que o Senhor tem para você ali? Então, todos os versículos, eles têm a ver com o texto do dia. Todos os versículos, eles estão dentro daquela narrativa do dia. Então, é aquela coisa, você abre o texto com um versículo, você entende aquele versículo e você finaliza o texto com outro versículo. Então, ali já foram 2 fora os que tem dentro, né? E nós também temos que pensar assim, quanto mais a gente conhece do Senhor, mais a gente lembra dele. Mas aquilo está na nossa cabeça. Então, quanto mais você lê, quanto mais você reflete, quanto mais você toma aquilo para si, mais você vai lembrar. E nas situações, como a Elaine mencionou, né? O que eu faço quando eu tô cansado, né? Poxa, e o versículo daquele dia falava o quê? Né? Você lembra. Eu creio que o Espírito Santo nos faz lembrar, né? Traz à memória aquilo para nós. Mas para isso eu preciso ter lido, eu preciso ter tido um contato, né? Eu tenho dificuldade visual, assim, não lembro da fisionomia das pessoas, mas eu guardo coisas escritas. Assim, se eu anotar seu telefone, jamais eu esqueço. Então, assim, se eu escrever o endereço, então eu preciso escrever. Então eu preciso copiar aquele versículo e gravar. Mas além disso, eu ainda fazia no meu celular, não vai aparecer aqui, né? Eu mostrei pra vocês, eu colocava
o versículo, a telinha, e colocava o versículo aqui, porque toda vez que eu abria, eu tô vendo o mandava pra versículo. gente também. Mandava. Gente, Compartilhava com eu os colocava, irmãos. porque toda hora que eu tô mexendo no celular, ele espirrava na minha cara aqui, e eu lia de novo, eu podia ler e parava algumas horas do dia, alguns momentos, e ficava repetindo aquilo e escrevendo, porque é a forma como a Carol falou, cada um vai ter uma forma de guardar, mas a gente precisa achar a nossa. No meu né? caso é aplicado, né? É, Precisa aplicar. Também. A E devocional aí, pra mim, funciona. Eu tenho que trazer Desse pro dia a dia também. para poder funcionar. Como a gente já tinha falado no episódio do livro 1, ele é um guia devocional. Então você vai pegar, tem um texto básico, tem um versículo chave, tem um texto, tem uma aplicação para você responder esse livro e responder ali biblicamente o que você pensa naquele tema. Vai ter esse versículo para você memorizar e um louvor. Então é um guia para você ir exercitando a forma como você encontra tempo para fazer isso. Tem pessoas que pegam e leem tudo e fazem tudo em uma sentada. Tem gente que eu tive irmãs que disseram, olha, eu lia o texto de manhã, mas a aplicação eu fazia à noite. Porque eu precisava ruminar aquilo, porque o texto era às vezes grande, eu não conseguia fazer tudo num horário só. Então eu deixava para fazer à noite. Olha, na hora do meu almoço é que eu escutava o louvor. Então é isso que a gente está propondo. Encontre o seu modo de conhecer o Senhor. Né? Ele se revela através da Escritura, é na palavra de Deus que ele vai se revelar, mas isso aqui é um guia para te ajudar a conhecer ao Senhor e amá-lo mais. Isso tem um pouco a ver com promover essa relação mais íntima com Cristo, né? Como é que o devocional faz isso pelas mulheres? Da relação dia a dia mesmo, que é o trazer para a prática, né? Eu acho que quando a gente vai escutando o relato, né, do que as mulheres vão trazendo, quando você conhece Jesus por quem ele se apresenta e não por quem eu acho que ele é, isso te dá mais desejo de conhecer quem ele é e ir cavando mais e se aprofundando mais. Porque tem muitos dos textos que a gente lê, igual a Elaine falou do cansado. Você lê lá, legal, tá? É Jesus, a mulher samaritana. Passou. Não, mas tem um outro aspecto ali que eu nunca tinha observado, que eu nunca tinha prestado atenção. Então eu acho que esses textos, eles falaram muito com a gente, falam muito com as mulheres, porque eles trazem o texto bíblico que você já está acostumado a ler, porque são os evangelhos, então tem muitas pessoas que já leram muitas vezes os evangelhos, mas ele vai te ajudar a focar em alguns pontos que você não tinha parado para pensar, para avaliar, olhar sobre uma outra ótica. Então eu acho que ele é rico e ele vai ajudar nesse sentido, né? Você já leu muitas vezes esse relato, mas dessa vez a gente vai pôr uma lupa em cima de um aspecto para você, né? Pensar de uma maneira mais profunda, diferente. Esse texto que a Elaine usou é um exemplo perfeito, né? Sobre o Senhor encontrar a mulher samaritana. É um fragmento, né? Da gente pensar. E Jesus está sempre nos ensinando dessa forma. Então, a pessoa, a mulher, ela pode pegar esse devocional e começar uma prática. Eu nunca fiz, eu não sei como é, eu não sei nem o que é isso devocional, porque a gente precisa ter uma vida devocional e não um momento devocional. A nossa vida tem que ser de devoção ao Senhor. Mas que Senhor? Se você não conhece esse Senhor, né? Então, eu faço devocional, mas devoção a quem? Ao seu relógio, que você tá morrendo de pressa, tô dando um check aqui no dia para falar no grupo que eu fiz o texto devocional. E não é isso. É você ter um tempo de conhecer ele. Às vezes você não vai fazer num dia, né? Muitas estudam dessa forma. Em 2 dias, cada dia para mim virou 60, porque eu já fiz isso. Desafios de 30 dias que eu levei 90 para fazer. Porque eu tinha todo dia um pedacinho e eu não conseguia terminar. E eu voltava e tinha que fazer. Então, a constância, eu acho que é o maior desafio na prática devocional. Você precisa ser constante. Orar ao Senhor, ler a palavra, tentar memorizar, para essa intimidade ir acontecendo. Acho que é mais a constância do que só o check de fiz a minha devocional, como é tão na moda, né? Pegar aqui a mesinha bem bonitinha, né? Coloquei meu café, o livrinho do lado, o devocional do dia. Posso falar com café? Não, né? Fechou, acabou. Pode. Fechou, acabou. Fechou. Né? E pra vida, o que aquilo ali vai impactar naquele meu dia, né? E eu imagino que deve ter impactado muitas mulheres, o 2 também, né? Por essa
esse estudo. E como é que vocês lidam com questões que elas trazem, de dor, de sofrimento, de desânimo, porque deve ter surgido muita coisa, né? Você fala, segura na mão de Deus e vai, minha filha. Jesus chorou, você tá chorando? Tá chorando, E tem, né? Jesus chorou. Tem. Levanta, minha senhora. Eu acho que como a gente estava mencionando, né, do livro, é uma introdução, né? Também não dá para as mulheres, para as irmãs e as famílias depositarem tudo aqui, assim, né? Eu vou fazer isso e a partir de... Também não é um convite. É um convite a experimentar um momento e a partir desse momento você vai desenvolver um novo hábito, uma nova forma. É como a Elaine falou, é uma vida inteira, né, devocional. Não é só aquele momento, né? E também não é para ficar presa somente a este livro, assim. Vamos pensar que, assim, é uma introdução. E a partir daí você vai conhecendo o Senhor. Então, assim, veio com o enrosco, vamos para a Bíblia. O que tá aqui, né? O que o Senhor falou? Esse texto, assim. Eu sou suspeita para falar, mas acho que a maioria das vezes a gente já sabe a resposta. E a gente fala, mas e você? O que você acha, irmã? O que você tem para me dizer? E a maioria das vezes, assim, se nós estamos de fato na busca pelo Senhor, o Senhor fala conosco. Fala. Eu acredito também. O Senhor fala dificilmente conosco. ele se cala. O Senhor fala conosco por misericórdia, né? Por tudo. Mas o Senhor fala conosco. Então, assim, é a gente encarar mesmo, né? Mas encarar a gente teve relatos de uma irmã, por exemplo, que ela queria, ela chegou pra mim e falou, eu queria tanto evangelizar uma amiga, ela é católica, e eu não sei, sabe, eu já falei com ela, já conversei isso, mas ela entende isso, entende aquilo, entende aquilo. Eu falei, minha irmã, por que você não faz o livro com ela? E ela começou a fazer, ela me mandava áudios dessa menina que ela tava conversando, olha, eu vi aqui no dia 2 e tal, e aconteceu, e que Jesus ficou ali e tal, não posso dar muito spoiler, né, porque a pessoa vai entender todo o contexto aqui, e eu ia pro meu trabalho, eu ia passar uma situação muito parecida, mas eu pensei, se Jesus conseguiu, eu também vou conseguir, pedi pra ele aqui me ajudar, e tô pedindo pra você, e aí ela pediu oração pra essa irmã, e essa irmã me encaminhou, olha, ora por mim nesse dia de hoje, porque eu vou ter essa demanda aqui, então ela pediu a oração, e eu acho que é muito válido, eu tô precisando de ajuda, eu vou pedir pra minha irmã, vou pedir pra alguém crente, né, pegar na minha mão aqui, vamos orar comigo. Mas o princípio ela já entendeu, porque ela foi na palavra do Senhor, que viu o que Jesus fez e falou com ela, eu vou copiar, eu vou fazer igual, vou tomar essa mesma atitude e aquilo ali serviu pro dia dela. E mais para frente, um pouquinho antes dela terminar o desafio, ela falou assim, Elaine, a irmã que estava evangelizando, né, ela já quer saber como que Jesus salva as pessoas. Por que Jesus precisa salvar pessoas? A gente precisa ser salvo do quê? Então, assim, ela, uma pessoa católica, enfim, não tinha nada a ver. Então, a gente não está fazendo um trabalho só para você que já é crente em Jesus, mas para evangelizar, para sua caminhada, para sua vida, neste princípio. Quando chegar as dores, quando chegarem as crises, quando chegarem as demandas, você pode sim ligar para a gente, para uma irmã, mas a fonte é Jesus. A mulher samaritana foi naquela fonte, que nunca mais ela teve sede. Outros momentos vão acontecer e é importante nessa jornada você ter um recurso, é muito importante, mas ele não é a base. A nossa base é o relacionamento com Deus e essa coisa, olha, se eu vou evangelizar, eu vou falar do quê? Eu vou falar de Jesus. Eu preciso fazer a pessoa conhecer Jesus. É isso que a gente está tentando incutir através do livro também. Você, minha irmã, você pode estar dentro da igreja há muito tempo e nunca ter conhecido Jesus. É triste, mas existe. Né? Pessoas que estão dentro de religiões, dentro de igrejas, mas nunca conheceram esse Jesus da Bíblia. Então esse é o convite maior que a gente se deleitou para poder fazer esse desafio. É fazer essas irmãs, olha, eu já encontrei Jesus. Aliás, ele já me encontrou. Quem estava perdido era ele. Então, ele já me encontrou. Deixa eu fazer outras. É a capa. Pega aqui na minha mão. Já fui, vamos. Vamos igual ovelhinha, ir para a cruz e conhecer esse Senhor. Acho que esse é o que a gente pode levar, porque demanda, luta, a gente vai ter até a consumação. Esse livro não é só para as irmãs, né? Sim. Para quem é esse livro, então, assim? Para pessoas de que idade? Quem pode buscar começar a ler? Quem quiser.
Aquele que tiver sede e quiser beber da água, venha. E esse livro, como o 1, tá lá na bio, você vai encontrar lá na bio do nosso Instagram. Eu quero lembrar vocês que é uma produção independente, as meninas fizeram a produção delas, né? Mas tá lá, tem o preço bonitinho, elas entregam, mandam entregar, vê direitinho, que tá tudo lá, certinho, a gente manda entregar. Quem quiser vir buscar aqui também, né? A gente pode... Aqui na igreja. Pode entregar aqui também. Aleluia. Tem algum recadinho para as irmãs que fizeram pode fazer o 2, tem que fazer o 2 primeiro, para depois fazer o 1. Quer deixar alguma dica da leitura? Porque aí pode comprar os 2, tem promoção para quem leva 2, eu sei disso também. Tem promoção. Essa senhora. Eu gosto de uma promoção, porque se eu levo 2 e ganho um desconto, não é melhor? Então já faço os 2, são 60 dias aí. Mas eu posso ler o 2 primeiro e o 1 depois, ou eu tenho que começar com 1, com 2? Que dica que vocês dão para as meninas aí? As pessoas, né? Não só as meninas, os meninos também querem começar a conhecer. Elas estão olhando pra mim que acho que é pra eu responder. Então, responda, senhora! As duas assim. Será? Responda, senhora! Eu acho que não tem uma ordem, porque você vai aprender sobre os atributos de Deus, sobre Jesus. Se você começar por Deus, depois você vai ver esses atributos em Jesus, então você vai ter uma trilha. Sim. Mas se você quiser começar por um ou por outro, eles não são amarrados, assim, né? Leia esse para depois você ler o outro. Foi só porque a gente começou por um e depois a gente acabou escrevendo o outro. Mas eu acho que é muito bom, se você entender quem é Deus, quando você vier para estudar Jesus, homem e Deus, você vai entender melhor a respeito do que a gente está conversando, do que se você só começar por Jesus. Porque depois você vai voltar e talvez, era sobre isso. Então eu acho que é uma compreensão mais profunda, né? Muito bom. E eu vou jogar uma pulguinha aqui, vai sair o 3? Porque é uma trindade, né? Já fizeram essa pergunta pra gente? Já? Eu achei que eu era a primeira. Já fizeram. E a gente respondeu que a gente não tem pretensão de escrever sobre o Espírito Santo, porque ele é Deus também, e porque pouco se escreve sobre o Espírito Santo. Então, se nem os pastores, teólogos, doutores se escrevem, nós vamos nos meter a escrever sobre isso? Acho que não. Talvez, quem sabe algum dia a gente escreva sobre um outro tema, um outro viés, mas especificamente sobre o Espírito Santo, a gente não tem no nosso horizonte, né? Ainda, vamos orar, né? Ele já se revela em Jesus e ele já está em Deus, então assim, eles são... mas orem por nós, orem pelo projeto, orem pela igreja. A gente faz esse material para as mulheres mesmo, não é um trabalho que a gente quer levar o nome do Senhor mesmo, né? Então, orem para que ele cresça, para que ele expanda, para que ele chegue onde o Senhor tem desejo e que vocês possam usar esse recurso aí na igreja de vocês, usarem na família de vocês. Eu tenho certeza que vai ser bênção. E tem alcançado muita gente. Ele tem PDF? A gente tem, o primeiro a gente disponibilizou na internet para quem quisesse usar e a gente recolheu e em breve, quem sabe, né? Então a gente volta aqui para cobrar o PDF, porque de repente quem está em outro país é mais fácil, né? Porque bem mais aqui fácil. A distribuição acaba sendo mais fácil, físico, mas para fora... PDF, né? Eu acho que se pudesse dar um recado assim para as irmãs, para as mulheres, e aí mães, famílias, assim, seja intencional, sabe, nesse devocional, no outro. A gente fala muito, nós falamos aqui das amizades, né? Mas o quão é importante a gente suportar um ao outro, né? Dar esse suporte. Acho que, sabe, trabalhe na vida de uma amiga passando por um momento difícil. Às vezes a gente se importa, né, tanto assim, a gente olha tanto para fora e não olha para dentro. Então, de repente, uma irmã, uma prima, uma tia, uma mãe que tá com algum processo, né, assim, se aproxima das pessoas, fale de Jesus, mas assim, busque também se aproximar, seja intencional. A gente fala tanto do Senhor, né, de Jesus aqui, da forma como o Senhor era intencional, né, como a Elaine falou, poxa, nada era por acaso, né, Carol trouxe. Nada tá ali por acaso. Então, assim, que esse livro seja também um instrumento para que você também, né, saia ali um pouco, não da zona de conforto, mas assim,
vá adiante, seja intencional, busque, junte amigas, junte a família e que seja um instrumento na vida de várias e várias mulheres. Amém. Amém. É isso. Então você já sabe, né? Que eu vou dizer. Pega esse link e você já completa aí sozinha, né? Que você já sabe. E manda pra todo mundo, para as pessoas assistirem esse episódio. E tenho certeza que tem muita gente que precisa ouvir o que a gente conversou aqui. Nós temos um encontro marcado com você aqui na semana que vem, né, dona senhora Natasha? Toda segunda-feira, com a graça de Deus. Então nós esperamos você lá. Um grande beijo e até lá. Tchau.